Muito boa noite. A celebrar 15 anos, o Ensaio Geral veio hoje ao encontro do seu público e estamos em Ovar, na Casa Museu Júlio Diniz, para dar continuidade a um conjunto de conversas no feminino. Recebemos hoje a escritora Patrícia Reis, que lançou recentemente o livro Desobediente, uma biografia de Maria Teresa Horta. Mas o percurso literário de Patrícia Reis é bem conhecido dos ouvintes do Ensaio Geral nestes últimos anos. Contra Corpo, As Crianças Invisíveis, são alguns dos livros da sua autoria sobre os quais fomos conversando e através dos quais fomos também conhecendo melhor a Patrícia Reis. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada mais uma vez por estar no Ensaio Geral. Obrigada. Quero começar por esta biografia da Maria Teresa Horta. Escreves que não é uma biografia imparcial, está contaminada. Como foi escrever sobre a vida de alguém que admiras e também de quem admiras a obra? Maria Teresa é minha amiga. Logo aí é minha amiga, é minha irmã. Uma declaração, exato. É minha colega de profissão, porque é jornalista como nós, pauta pelos mesmos princípios e valores que eu acho fundamentais. É uma mulher que advoga a liberdade acima de tudo e, portanto, sempre foi muito importante para mim. Foi muito difícil fazer uma biografia contaminada pelo afeto, não é? Porque quando tu respeitas e admiras alguém, estás num lugar. Quando tu respeitas, admiras e amas alguém, estás noutro completamente diferente. A imparcialidade do jornalismo não entra nessa equação. Não, razão pela qual eu escrevi um texto no início da biografia a explicar precisamente isto. É uma biografia que não é uma biografia científica, não é uma biografia académica, é uma biografia feita com o privilégio de quem priva com a Teresa. E como diz um dos meus entrevistados, privar com a Teresa é como privar com um bocadinho da história, não é? Pronto. E nós somos amigas há muitos anos, tivemos uma ligação mais próxima, aproximámos-nos num evento literário, nas Correntes de Escrita. Um grande festival literário, não consigo precisar se na primeira, se na segunda edição. E foi uma relação que durou até hoje, que dura até hoje. Antes de começarmos a gravar, eu liguei à Teresa. É difícil escrever sobre alguém que podemos desiludir. E é difícil escrever a biografia de alguém com tanta história. A Teresa nasceu em 1937, com tanta história, com tanto acontecimento e uma história tão atribulada, e perceber qual é o fio do equilíbrio entre aquilo que eu posso tornar público e aquilo que é rigorosamente privado. Imagino que tenhas feito muitas conversas, até porque também o contas aqui, mais de 100 horas de gravação. Com a Teresa, sim. Mas também certamente muitas que ficam só para ti e para ela, mas que te ajudam de alguma forma a construir este ajudam retrato. A compreender, não é? Ajudam a compreender a Teresa. Sendo que para mim foi fundamental perceber a Teresinha, porque percebendo a Teresinha, ou seja, esta criança a quem acontecem coisas extraordinárias no sentido de não serem vulgares na vida de uma criança tão pequena, eu acho que toda essa cicatriz da infância e da juventude são o território a partir do qual a Teresa se escreve e inscreve, e simbolicamente está lá tudo. Todas as razões uma espécie de laboratório para ser quem se tornou, para este motim, para esta necessidade de liberdade, para esta... Por isso também te demoras nesta parte da infância, é importante escrevê-la neste início da biografia ao detalhe. Sim, é importante perceber a Teresinha para perceber a Maria Teresa. Se percebermos a Teresinha, percebemos a Maria Teresa. E se percebermos a Teresinha, também percebemos a obra dela de uma maneira completamente diferente. Ela escreve, tu dizes, escrevia em qualquer lugar, mal o poema acontecia. Essa ideia da necessidade de escrever é uma coisa também que surge muito cedo na vida dela. Surge muito cedo na vida dela e ela coleciona palavras, ainda hoje coleciona palavras. Isso tem a sua graça. E esta palavra desobediente coleciona? Esta palavra desobediente é uma das suas palavras, a desobediência é uma das suas palavras preferidas. Não é? Nós estamos no ano dos 50 anos do 25 de Abril. Salgueiro Maia também disse que às vezes é preciso desobedecer. Ela conheceu Salgueiro Maia. Agora, desobedecer, se calhar, permite-nos sair da nossa zona de conforto. A Teresa saiu da zona de conforto muito cedo e opôs-se à família, opôs-se ao catolicismo da família, opôs-se à figura tão exigente do pai, opôs-se às figuras dos professores e das professoras autoritárias e criou este motim, esta necessidade de ser diferenciada por acreditar que poderia fazer um outro caminho.
E de facto fez um caminho, não é? Tem uma voz específica, uma voz que incomoda, que a prejudicou, pela qual ela pagou um preço. Achas que é um preço que paga até hoje? Acho que é um preço que ela paga até hoje, caso contrário já teria tido o Camões. Caso Camões. contrário, já teria tido uma série de outros prémios que não teve. E se compararmos a Teresa com um poeta homem da sua geração e formos avaliar palmarés, homenagens e prémios, se calhar ficamos com um bom retrato da invisibilidade a que a Teresa foi obrigada, digamos assim. Mas curiosamente ela no início da sua carreira poética acaba por ser apadrinhada por dois homens, dois nomes da poesia, o Gastão Cruz e o António Ramos Rosa. São eles, no fundo, os seus primeiros padrinhos para a publicação. São. E é a primeira vez que eu acho que a Teresa tem o sentido de pertença. Posso pertencer aqui. E ser escritora, ser poetisa, para a Teresa é pertencer a uma família. E isso sempre foi assim. O problema não é o que a Teresa... O problema começa sempre com aquilo que a Teresa traz de original e de diferenciado e de inovador à poesia, não é? Até à Teresa as mulheres só existiam até à cintura. Pronto. Diz a Isabel do Carmo. Não é? Diz a Isabel do Carmo. E tem a sua graça, porque é verdade, não é? A Teresa reivindica esta coisa do corpo por inteiro e tem uma poesia, antes da Revolução de 74, completamente inovadora, quase chocante, não é? Que faz com que o regime apreenda as suas obras, que faz com que leve uma sova na rua por dois homens, que é o que dá origem às novas cartas. Determinante, que é o que dá determinante. O mote para as novas cartas portuguesas, que faz com a Maria Velho da Costa e a Maria Isabel Barreno. E eu acho que ela paga o preço de não se calar, de dizer exatamente aquilo que pensa, escrever exatamente aquilo que quer escrever. E nunca abdicou disso. Mas ao mesmo tempo descreves aqui momentos de medo dela com a PIDE, porque percebe-se que... Ela ainda hoje acorda a achar que a PIDE lhe está a bater à porta. Marcou-a completamente. Marcou-a muito. Marcou-a muito mesmo. Descreves também um momento em que ela começa a participar nos cineclubes e apontei aqui uma frase, a ideia de que o problema era ela ser mulher. Seria sempre essa a questão e tu interrogas-te sobre isso. De facto essa a questão claro toda a vida dela? É. Mesmo 50 anos depois do 25 de Abril? Agora o feminismo está na moda, não é? O feminismo já nem sequer é uma questão de género, é uma questão do ser humano, é uma questão de inteligência, não é? O feminismo não é contra os homens, obviamente, nem nunca foi, atenção. E a Teresa dir-te-á isto com muita tranquilidade. É tudo menos uma pessoa contra os homens. O que ela acha é que as mulheres têm as mesmas capacidades, os mesmos direitos e os mesmos deveres, tal e qual um homem. E, portanto, tendo as mesmas capacidades, deverão ter também as mesmas oportunidades. E a verdade é que antes do 25 de Abril a vida das mulheres era verdadeiramente triste em termos de oportunidades, de reconhecimento, de validação, de liberdade e autonomia corporal. E não mudou muito do 25 de Abril para o dia 26. Atenção, hein? Porque em maio de 1974, 2/3 da população portuguesa acreditava que as mulheres deviam ir para o casamento ainda mantendo a sua virgindade. Ninguém queria falar sobre a sexualidade das mulheres, sobre esse direito, sobre essa reivindicação do corpo que a Teresa começou a fazer nos anos 60. Portanto, eu diria que ela foi prejudicada por ser feminista antes do tempo, numa altura em que nem se falava nisso, e ela já o era. Ao mesmo tempo, a escrita dela é determinante para uma geração como a tua. Tu citas a Inês Pedrosa, que diz que a escrita da Maria Teresa Horta é um curso intensivo de liberdade. E é. Ela é, nesse aspecto, determinante para a nova geração de mulheres escritoras, as que a sucederam. E para as mulheres jornalistas também, atenção, hein? Porque é preciso não esquecer essa dimensão da vida da Teresa que foi fundamental até muito tarde. A Teresa esteve na revista Mulheres durante 14 anos, era chefe de redação da revista Mulheres, e a Teresa promoveu artigos e escreveu artigos e entrevistou uma série de pessoas, homens e mulheres, atenção, não foram só mulheres, para denunciar e fazer crítica àquilo que eram as condições de vida dos portugueses em geral e das mulheres portuguesas em particular. E nesse sentido, para mim, quando eu comecei nesta abençoada profissão que nos une, a Teresa era um ícone já, não é? Quer dizer, a Teresa
Teresa entrevistou a Simone de Beauvoir. Quer dizer, Exato. como imaginas, eu aos 16 anos achava que entrevistar a Simone de Beauvoir era tudo o que nós podíamos almejar, não é? A Teresa privou e entrevistou a Marguerite Duras. A Teresa fez uma série de trabalhos que eu, como jornalista, no meu início de carreira, eu só queria seguir como exemplo, não é? Eu, aliás, tinha medo da Teresa, devo dizer. Medo? Tinha medo. Sim. A Teresa era uma pessoa intimidante para uma pessoa que tinha, quer dizer, como eu comecei no jornalismo, tinha 18 anos, 17, na verdade. Mas porquê é que ela foi essa figura intimidante no início? Porque a Teresa é uma força da natureza. Eu não sei se tu conheceste a Natália, mas entre a Natália e a Teresa, eu morria de medo das duas. São duas mulheres muito fortes. E que estranhamente se deram bem. Muito bem, muito bem. E a Teresa deve muito à Natália. E há esse reconhecimento de dívida à Natália. A Natália concorria com a mãe da Teresa nas toaletes em São Carlos, numa brincadeira machista, vá. O Zé Cardoso Pires e o David Mourão Ferreira decidem pô-las na mesma sala na Associação Portuguesa de Escritores para ver se aquelas duas forças da natureza iam embater uma na outra. Se cria faísca. E ia criar faísca, mas elas caíram nos braços uma da outra. E acho que foi até ao fim. A Natália Correia acaba por ser uma figura fundamental porque é ela que, no fundo, publica as novas cartas portuguesas, porque ela estava a substituir José Saramago na altura na editora. Estúdios Cor. Exatamente. Que rasgo também foi esse que Natália teve nessa altura? Não só rasgo, como também uma imaginação prodigiosa para contornar todos os obstáculos, incluindo um indivíduo na tipografia que, enfim, era próximo do regime e, portanto, fazia denúncias sucessivas sobre o conteúdo. E a Natália dizia à direção da editora, não, elas já mudaram tudo, e depois ia com outra empregada da tipografia fazer as provas do livro de outra maneira. Portanto, aquilo foi um processo todo, é uma história quase de romance, quase de filme. E a Natália, no tribunal, quando finalmente há uma sessão de tribunal por causa das novas cartas, diz que a culpa é dela. A culpa é dela, eu publiquei. Porquê é que não me acusam? E o juiz diz-lhe, pois a senhora publicou, mas foram estas senhoras que escreveram. Portanto, e até hoje é uma nebulosa essa ideia de quem é que escreveu o quê, embora haja... Ainda bem, sabes? Porque a primeira carta todos nós sabemos que foi escrita pela Maria Isabel Barreno, não é? Quando elas decidem que não vamos dizer quem é que escreveu o quê, é porque elas de facto mergulharam numa simbiose literária. Aquilo foi um laboratório. Elas misturaram a escrita umas das outras. Portanto, é muito difícil. É fácil dizer assim, a Teresa utiliza muito este verbo, aquele verbo, este verbo. A Maria de Fátima, a Maria Velho da Costa utiliza muito esta palavra, esta palavra. É fácil, só que eu não acredito que seja possível, porque elas misturaram-se. De facto, fizeram este mergulho na obra umas das outras e criaram esta ideia de teia, sabes? Ninguém sabe quem é que escreveu o quê, eu acho que nunca ninguém vai saber, ainda bem. 50 anos depois, esse julgamento acabou justamente... Dia 7 de maio de 74. Depois do 25 de Abril. É também importante ou simbólico para o fim realmente de uma era, o fim desse julgamento? É, no sentido em que as novas cartas passam de ser de uma acusação de pornografia e atentado ao pudor, não é? Para uma obra de arte. Claro que o Fialho Gouveia, na primeira entrevista que elas dão à televisão, diz que o livro é chato. Que é uma coisa muito divertida de ver, porque a televisão era também experimental naquela altura, não é? As pessoas fumavam, as pessoas... Não havia esta coisa da pose, era tudo muito mais orgânico, de alguma forma. E, portanto, ele não se coíbe de dizer que é chato, não é? E elas respondem. Elas respondem. Sim. Agora, de facto, é um livro que é muito importante lá fora e que o regime de Marcelo Caetano não conseguiu travar essa importância que a imprensa e algumas figuras de proa, digamos assim, deram ao livro, e é o mote do primeiro Congresso Feminista nos Estados Unidos da América. Acontece que, como muita coisa depois do 25 de Abril, nós levámos muito tempo a desbravar caminho. E as novas cartas entraram mais ou menos no esquecimento até que a Ana Luísa Amaral as ressuscita e estuda, e ainda bem, e faz aquele trabalho incrível com aquele grupo de académicos. E, de facto, voltámos outra vez às novas cartas, não é? A Teresa diz com muita graça, olha, agora lembraram-se. E recriaram, há peças de teatro, houve... Como diz a Teresa, agora lembraram-se.
Mas é importante avivar essa memória, justamente nestes 50 anos do 25 de Abril. Até porque as cartas são muito atuais. Queres dar um exemplo? Dou-te um exemplo. Nós continuamos a ter um problema muito grave de violência doméstica, gravíssimo, com uma ausência de políticas públicas eficazes para pelo menos prevenir este flagelo, e as mulheres portuguesas continuam a morrer às mãos dos maridos, dos companheiros, dos namorados, dos pais, e tu vais ler nas novas cartas e isso já lá está. Ou seja, leva-nos a pensar o que é que mudou, o que é que fizemos em 50 anos. E o que é que fizemos em 50 anos? Fizemos muita coisa, andámos muito, não é? Claro que andámos muito. Infelizmente temos muito para andar ainda. Portanto, é uma luta contínua, não é? Estamos sempre à procura de caminhos. E as novas cartas têm esse lado, que é um lado tristemente atual, mas tem outros. A desvalorização do papel da mulher, a diminuição do papel da mulher mesmo num contexto profissional, as mulheres como cuidadoras. As mulheres portuguesas trabalham mais do que a maioria das mulheres na Europa, porque são, sobretudo, elas que cuidam dos mais novos, dos mais velhos, da casa. Ainda hoje é assim. Há uma maior paridade. Há uma maior divisão de tarefas. Mas ainda há um legado que temos que ir quebrando. Ainda pesa. E ainda pesa. Uhum. Sentes nesse aspecto uma herdeira daquilo que são as ideias da Maria Teresa Horta? Ou destas três mulheres, pelo menos? Sou devedora a estas três mulheres e a outras, antes de mim, que desbravaram um caminho para eu poder ser jornalista, para eu poder estar aqui, para eu poder dizer a palavra sexo sem me arrepiar, nem ter ninguém a olhar para mim como se eu fosse um demónio, não é? Pronto. Eu sou devedora a essas mulheres, como somos todas, eu acho, não é? Sou também devedora à Teresa de um percurso nos jornais, que se estas mulheres, a Teresa, a Maria Antónia Paula, para dar dois exemplos gigantes, não tivessem derrubado as portas das redações, nós se calhar teríamos levado muito mais tempo a entrar lá dentro, não é? Pronto. E estas mulheres foram extraordinárias, numa altura em que as redações eram o lugar dos homens, não é? E onde se fumava, onde tinha um ambiente diferente. Onde se fumava e onde se diziam palavrões. Uma vez há um chefe de redação que diz à Teresa que não a pode deixar ficar na redação porque os homens dizem muitos palavrões. E ela terá respondido algo como: pois é, mas lá em casa quem diz mais palavrões sou eu. E ela fez esta luta de querer ocupar, de querer sempre e achas querer que ela pertencer. Sempre fez isso com essa consciência de construir esse nicho, esse lugar, esse ninho? Porque eu acho que o feminismo da Teresa começa com a proteção à mãe. Acho que ela percebe o momento que a mãe... em que ela, para proteger a mãe, engole uma carta é comovedor, não é? Só para explicar um bocadinho, a mãe da Teresa em plena década de 40 abandona a casa de família, deixa 3 filhas para trás e o marido apaixona-se por outra pessoa, sai porta fora, e a Teresa é a mais velha, tem 9 anos e é constantemente acusada de ser igual à mãe: vais ter muitos amantes como a tua mãe, és uma Valdevinas, porque a mãe é este grande escândalo na sociedade lisboeta, na sociedade portuguesa. E a Teresa percebe muito rapidamente que a única coisa que a mãe quer é ter a possibilidade de ser livre. Portanto, eu acho que o feminismo da Teresa começa aqui. Nasce aí. Sabes? Uhum. Além disso, a avó, Camila, que foi uma mulher muito importante para a Teresa, que infelizmente também morre muito cedo. A Teresa é ainda esta menina dos 9 anos, logo a seguir à mãe ter abandonado a casa de família. A avó Camila leva às reuniões das sufragistas e é aí que ela conhece a Maria Lamas ainda em pequenina, não é? Que depois vem defendê-la no processo das novas cartas. Portanto, eu acho que este processo de estar constantemente a advogar que as mulheres podem é porque ela começou por dizer: a minha mãe pode. Ela decidiu proteger a mãe. Podia ter escolhido o outro lado, mas não. Queria também perceber contigo o que é que para ti, nestes 50 anos do 25 de Abril, é ainda importante cumprir. O que é ainda é importante cumprir? Olha, toda esta dimensão da violência doméstica é importante olharmos e não termos a cabeça debaixo da areia. Toda esta reivindicação de que as mulheres devem ter uma progressão de carreira igual à dos homens e com correspondência salarial é ainda algo que temos por cumprir em muitos setores. O que é que mudou? Mudou muita coisa, nós estamos muito melhores. Claro que sim, só queremos é mais, não é? E isso não é uma utopia.
é construir para ter mais. Nós vivemos neste momento um período em que, ainda há pouco eu dizia isto ao meu filho mais novo, falta-nos muita gentileza, estamos muito necessitados de gentileza, de bondade, é urgente ensinar a bondade, a capacidade de escuta, ouvir o outro. Estamos todos num momento muito individualista, estamos todos num momento muito artificial, para o qual as redes sociais contribuem muito. A pandemia não nos veio ajudar a ser mais solidários, veio-nos dizer que o outro pode ser um agente de morte e, portanto, tornámos-nos mais individualistas. Isto não é uma visão pessimista das coisas. Este é o meu retrato e a minha luta diária é tentar cumprir com uma certa gentileza, com uma certa capacidade para olhar o outro, ser um bocadinho mais tolerante que a maioria das pessoas. Fazer esse esforço, sabes? E essa é a minha luta, a minha pessoal. E eu acho mesmo que tu consegues mudar o mundo quando consegues mudar as pessoas à tua volta. Não precisas de um palco maior, basta o teu pequenino, não é? Comezinho, a tua casa, não é? Começas por aí. Para mim foi fundamental educar os meus filhos no diálogo, no concordar que discordamos até. Não tem mal nenhum isto. É saudável, claro. É saudável, claro. Portanto, eu diria que se nós conseguíssemos não entrar numa desumanização, para citar o Walter Ugumem, que eu amo. Que já foi nosso convidado também. E que é um homem extraordinário. Se nós conseguíssemos evitar, combater esta desumanização crescente, era capaz de nos beneficiar bastante. E já agora, assim numa toada mais política, se conseguíssemos promover políticas públicas de incentivo à leitura, era importantíssimo, porque as crianças estão a perder vocabulário, estão a perder capacidade de construção frásica, estão a perder capacidade de narrar, de correlacionar os acontecimentos. Como é que isso se explica? Porque vemos hoje que há mais jovens a ler, o que é que eles leem? Mas estão a ler em inglês, muitos deles. Como é que se promove a leitura, ou o que é que tem falhado nessa política de promoção? Eu consigo identificar algumas frentes. Não tenho nenhuma receita e não tenho nenhuma estratégia política, não é o meu campo de ação. Eu acho que tu só tens leitores se criares as crianças dentro de uma casa onde existem leitores. Se os pais estão agarrados ao telemóvel ou se estão a ver televisão, dificilmente uma criança vai achar interessante um livro. Não é? Isto é muito simples. E a escola é fundamental, claro. Não é? Um professor que tenha uma vocação para ser professor e não tenha esta atividade como segunda ou terceira escolha de vida, que acontece muito neste país também, um professor consegue mudar a vida de uma criança, e um professor de português para mim foi fundamental. Fundamental. 2 professoras de português, uma professora de história, fundamentais. Porque eram professoras por vocação, tinham aquele entusiasmo, sabes? E acho que isso nos falta muito. E depois, ler em inglês, ótimo, tudo bem. Mas, entretanto, não queremos facilitar a vida. Não me venham dizer que não é importante ler Camões. Não me venham dizer que na adolescência, no pico da adolescência, a morrer de amores pelo colega da carteira do lado, nós não vamos encontrar uma identificação com o soneto de Camões. Não me digam isso, porque não é verdade. A forma como tu dás Camões aos adolescentes é que importa. Lá está o papel do professor. Ora, lá está. Claro. E também o papel da casa. Se tu não lês, porquê é que os teus filhos irão ler? Quem leu o teu livro foi Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos traz um olhar e uma pergunta sobre A Desobediente. A Desobediente, biografia de Maria Teresa Horta, é um panorama de mais do que uma época. A singularidade de uma das grandes referências contemporâneas constitui um permanente elogio da liberdade. Há dias ouvi o presidente Macron elogiar a Revolução Portuguesa e referir expressamente as novas cartas portuguesas como exemplo da liberdade que nascia. Tenho o gosto de ter Maria Teresa Horta como uma referência muito especial, que não esqueço, como tive, aliás, a possibilidade de trabalhar com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. E senti um evidente orgulho ao ver associadas 3 mulheres à democracia que continuamos a construir. O livro de Patrícia Reis permite-nos encontrar a ligação entre
o exemplo, o talento, a sensibilidade e a memória. E gostaria de ouvir sobre se sentiu, no diálogo muito rico que nos transmite e estabeleceu com Maria Teresa Horta, aquilo que a jovem de 12 anos exprimia. Entender que a escrita, a poesia lhe nascia nos dedos, era uma forma de sossego, e perceber assim que se encontrava no mesmo caminho da Marquesa de Alorna, de Leonor de Almeida, a mesma de Luzes de Leonor, com quem partilhava a consanguinidade. E o neto Tiago dirá tudo o que importa, enquanto Maria Teresa Horta, se tivesse de lhe escolher uma qualidade, diria a coragem. E enquanto minha avó é diferente, é amor. De facto, conhecendo melhor Maria Teresa Horta, é essa ligação extraordinária que encontramos. Patrícia. Eu diria que, para responder ao Guilherme Oliveira Martins, para mim é muito evidente que a escrita foi salvadora para a Teresa, coisa com a qual eu me identifico também, porque também é muito salvadora para mim. E ela percebeu aos 12 anos que podia derramar-se nos seus escritos. Percebeu que podia fixar os seus sentimentos, percebeu que podia construir um território emocional através das palavras e que isso de alguma forma era um retrato da sua existência. É a razão pela qual ela data todos os poemas desde o primeiro poema aos 12 anos. E isso é inacreditável, mas é verdade. Todos os poemas datados, porque para ela foi muito evidente, muito cedo, que com a data eu sei que pessoa era naquele momento. E isso é muito interessante, não é? Claro que 12 anos naquela época não são os 12 anos de agora. Atenção, é preciso dizer isto. Mas eu percebo a pergunta, acho que ela de facto encontrou na palavra escrita um prolongamento dela própria. Isso acontece também contigo, essa ideia de salvação, escrever tem que ter um propósito. Eu olho para livros como As Crianças Invisíveis, em que falas da questão das crianças que acabam por ser adotadas e devolvidas às instituições. Escrever não é só para mostrar algo bonito, é preciso escrever com um propósito mais profundo. Eu acho que se tu não tiveres um propósito, se eu não tiver um propósito, as outras pessoas são as outras pessoas. Se eu não tiver um propósito, eu não tenho escrita, porque ela não surge. Eu estava a ver ali os originais e os facsímiles do Júlio Diniz e estava a pensar, caramba, eu nunca fiz nada disto, não é? Aquela coisa de escrevinhar e pôr tudo por ordem e fazer um índice. Ou o Cardoso Pires, que recortava figuras de jornais e de revistas para se inspirar naquelas figuras físicas, não é? Eu nunca fiz nada disso, mas preciso de um propósito. As Crianças Invisíveis são talvez um exemplo, um bom exemplo, no sentido em que eu conheci um casal que devolveu uma criança e percebi que estavam 60 mil crianças em instituições. E 60 é uma realidade sobre a qual não se fala. Não se fala. 60 mil crianças, só para terem ideia, é o estádio do Benfica completo. E fui pesquisar, porque há esse lado de jornalista em mim, não é? E fui pesquisar e fui tentar perceber. E falei com muitas crianças e jovens que foram adotados, que estavam por adotar, com assistentes sociais, com psicólogas, com os juízes do Tribunal de Menores. Falei com muita gente, depois pus tudo de lado e fiz uma ficção. E é preciso dizer, é uma ficção. Para mim, é um livro, como todos os outros, sobre a construção da identidade. Sobre a necessidade de nós construirmos uma identidade que seja eficaz a partir de uma cicatriz. E quase todos os meus livros são sobre isso, na verdade. E já conseguiste voltar à escrita depois da biografia? Achas? Eu sou o deserto total de palavras. Não há uma palavra em mim para escrever neste momento. É muito estranho, sabes? É muito estranho. E depois este interesse todo e este entusiasmo das pessoas à volta da biografia foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu não estava nada à espera, nem estava habituada, porque os romances não têm este impacto nas pessoas, não é? Eu acho que um dia eu vou acordar e vou dizer, olha, vai-me surgir aquela personagem. Quando eu escrevi As Crianças Invisíveis, eu achei sinceramente que não escreveria mais nenhum livro. Porque eu tinha por hábito entregar à editora, mas já tinha começado outro projeto para não ficar órfão de personagens. E não acontecia.
E, portanto, eu pensei, ok, é um ciclo, acabou, sequei, acontece, paciência. E entreguei As Crianças Invisíveis, e durante a pandemia, um mês depois de estarmos confinados, em abril, de repente eu acordei e tinha aquela personagem à minha frente. Aquela mulher da rádio, a quem morre o marido. E a urgência imensa que eu lhe contasse a história, não é? Porque depois os personagens são um bocadinho como as crianças no verão, na praia, que é, posso comer um gelado? Dás-me um gelado, levas-me. E as personagens, depois, é um processo meio esquisito de apropriação da nossa cabeça, não é? E de invasão. E eu estava confinada em casa, e, portanto, também foi fácil, não é? Bom, esse livro também é contaminado por um episódio de vida da Teresa. Porque... Ou seja, já lá estava esta ideia Eu já tinha começado a trabalhar na biografia da Teresa, e, entretanto, o marido da Teresa, de 56 anos de casamento, o Luís de Barros, com quem eu trabalhei, também jornalista, morre. E eu escrevi o Da Meia-Noite às 6, eu acho porque tinha muito medo que o meu marido morresse. Sinceramente. E só consegui perceber isto muito tempo depois. Escreves também para te sarares? Para me resolver, não é? Há esse lado quase medicinal da escrita. Para inquietar os outros, que é para isso que serve a literatura, não é? Como dizia a Agostina, nós escrevemos para incomodar, mas também para me resolver, não é? Mas não te metes noutra biografia? Não me meto noutra biografia, já o disse várias vezes e que vou continuar a dizer. Lamento, mas 3 mulheres fortes como a Simão de Oliveira, Maria Antónia Paula e Maria Teresa Horta, eu acho que já tenho o meu lugar no céu das biografias. Obrigada. E, portanto, não, por favor, não consigo. A Maria Teresa Horta já leu esta biografia? A Maria Teresa Horta leu a biografia quando ela apareceu em livro. O que é extraordinário, a maior dádiva, a maior generosidade, o maior gesto de confiança, que foi, eu não vou ler porque nós somos jornalistas e se eu dou uma entrevista, eu respeito isso. Hoje em dia isso já não acontece, mas ainda assim, tu e eu ainda somos desta geração de jornalistas que não dá entrevistas a ler aos senhores ministros enfim, e por aí fora. A Maria Teresa também. Portanto, não me pediu. E eu ia-lhe dizendo, mas não queres ler? Mas eu faço-te um print, mas eu trago-te, mas não. Eu acho que ela está contente. E a razão pela qual eu acho que ela está contente é que ela tem a biografia ao lado dela no sofá onde está sentada, junto dos seus livros e junto das suas pastas com os seus poemas datados. Portanto, eu acho que ela está contente. E acho que não a melindrei e não quebrei a confiança que ela tem em mim. E isso era o mais difícil de tudo. E com este ensaio geral damos-lhe os parabéns, porque ela faz anos na segunda-feira, dia 20. E aos ouvintes e também ao público fica este desafio para lerem. Já vejo que algumas pessoas trouxeram também a biografia com elas. Agradeço-te, Patrícia Reis, eu é que agradeço. Ter estado no ensaio geral. E parabéns pelos 15 anos novamente. Obrigada, muito obrigada. Obrigada também ao público da Casa Museu Júlio Diniz e ao VAR nos ter recebido para mais este programa que teve assistência técnica de José Luís Moreira. Voltamos à antena da rádio dentro de 8 dias. Boa noite.